Falta mais alguém? Faltam 3. Lembra de falar, senão eu vou esquecer. Então a gente começou, eu vou dar um panorama. A gente começou em Josué. São quantos os livros históricos, hein? 12 livros históricos. Então é um período de mais ou menos 1000 anos que aconteceu isso. E a partir de Josué, é o povo que saiu da terra do Egito e entra na Canaã. Josué entrou na terra de Canaã com o povo e Deus mandou que eles tomassem posse daquela terra toda. A gente viu no mapa, né? Todos os cananeus, dos heveus, dos ferezeus. Deus falou, toma posse de tudo. Josué tomou posse de uma parte, junto com o povo. E deixou muita gente lá, né? E acabou prejudicando todas essas pessoas, porque muitos dos povos ficaram na terra e acabou trazendo a idolatria para o povo. Josué não toma posse de tudo. Vem o livro de Juízes e Josué morre e ninguém fica como liderança. Lembra que eu falei? Deixe um líder. Deixe um líder, deixe um discípulo, um sucessor em tudo que você vai fazer. Porque Josué não deixou. Aí o povo ficou na terra e acabaram se envolvendo com a idolatria dos povos que estavam lá. E Deus levantava, cada vez que o povo entrava em apostasia, Deus levantava um juiz e libertava o povo. E assim era o ciclo do povo em Juízes. Até que chegou em Samuel, Deus unge Saul, porque o povo pede um rei. Deus unge Saul, manda levantar Saul como rei, mas não era aquele que Deus queria, né? Porque Deus era o rei do povo. E Saul vem, peca, morre, e Davi é levantado como rei. Davi conquista todas as terras que Josué não conseguiu conquistar lá atrás. Davi conquista tudo. A gente viu no mapa que toda a terra que Deus tinha prometido foi Davi que conquistou. Mas ninguém conquistou como Davi conquistou. Ele conquista todas as terras. E quando ele morre, primeiro Reis, quando ele morre, ele deixa Salomão como seu sucessor. Salomão faz aliança com as terras em volta e há um período de paz em que Salomão reina. Ele constrói o templo de Salomão e aí todas as pessoas voltam a adorar a Deus por um período curto. Depois começa a idolatria. Salomão peca contra Deus porque ele começa a adorar os deuses das nações que estavam lá, que as suas esposas eram dessas nações. E as esposas influenciaram ele, ele começa a adorar outros deuses. E aí, adorando outros deuses, Salomão peca e Deus fala para ele, olha, porque você adorou os outros deuses, o seu reino será dividido. Salomão morre e o reino é dividido. Quais são os reis que começam a reinar? Jeroboão e Roboão. Glória a Deus, estão sabendo. Jeroboão e Roboão reinam. Roboão, 10 tribos. Jeroboão, 10 tribos. Roboão, que é a descendência de Davi, as 2 tribos, Judá e Benjamim. Nesse período, o povo adora outros deuses. Jeroboão levanta uma estátua, um bezerro de ouro, para que o povo adorasse lá em Betel, eu acho. Lá em Betel. E o povo, o rei de Judá, continua adorando a Deus no sul. E a idolatria rompendo. Dentro dessa idolatria toda, eu não mostrei semana passada o mapa. Vem a Síria, se eu não me engano, em 722. A Síria toma todo esse lugar aqui. Aqui Damasco. Aqui esse lugar aqui é Canaã. Jerusalém está aqui, ó. É Canaã. Egito para cá, a Síria para lá, Babilônia aqui. Então a Síria toma todo esse lugar aqui em 722 a.C. O povo de Israel, das 10 tribos, são levados cativos pelo rei da Síria. Depois que o rei da Síria domina em 500, não lembro agora se
acho que é 586, se eu não me engano, Judá é tomada cativa pela Babilônia. Babilônia, que está mais aqui embaixo, ó, toma tudo que é da Assíria. E aí, deixa eu passar aqui, a Babilônia dominando. Babilônia domina tudo isso aqui, ó. Aqui é Jerusalém, aqui é Canaã. Babilônia toma tudo que era da Síria e domina. Aí Israel e Judá são levados cativos. O cativeiro por causa do pecado da idolatria. Lembra que eu falei sobre idolatria semana passada? Às vezes a gente está adorando outras coisas, e às vezes a gente acha que é só adorar outros deuses que desagrada a Deus. Mas é nós adorarmos aquilo que a gente pensa, que a gente quer, que a gente tem, a gente pode adorar também. Né? E Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso o povo foi levado cativo. Divisão dos reinos, cativeiro do norte, cativeiro do sul pela Babilônia. Norte a Síria, sul pela Babilônia, também na Síria. E aí o povo fica 70 anos no cativeiro. 70 anos sofrendo por causa de idolatria. 70 anos sofrendo porque fez coisa errada. Durante tantos anos pecando, Deus traz os 70 anos. E aí Jeremias profetiza os 70 anos de cativeiro. E Anani, se eu não me engano, o profeta Anani diz: não, isso aí vai durar só 2 anos. Ele pega um jugo, né? E quebra o jugo, dizendo que Deus em 2 anos iria voltar com o povo do cativeiro. E Jeremias falou para ele: se você é profeta, vai acontecer. Mas se você não é profeta, esse ano ainda você morre. No mês 7, Anani morre. Porque Deus, quando Deus fala, Ele cumpre. Nem sempre aquilo que você fala é aquilo que Deus está falando. Acho que é Jeremias 28, se eu não me engano. Dá uma olhadinha. É antes do 29 que Jeremias está profetizando. Eu digo para você hoje, nem sempre o que você pensa é o que Deus pensa. Sem a dúvida. Nem sempre que o que você profetiza é aquilo que Deus está falando. Às vezes você pensa que não, às vezes você pensa que é você, que é Deus, que é de Deus, e nem sempre é de Deus. 28 mesmo. É 28 mesmo? É 28. Então, e às vezes a gente, como profeta do Senhor, erra. Tem profeta aqui? Talvez nem todos sejam, mas tem profeta aqui. E nem sempre você, como profeta, vai acertar. Por quê? Porque às vezes a gente fala de nós mesmos. A gente pensa que é Deus. Tanto é que, assim, eu não sei se é Ezequiel ou se é Jeremias, e ele fala que o profeta falou do seu coração. O profeta que tem um sonho, conta o sonho. Se ele concretizar, é porque foi Deus. Se não concretizar, não é Deus. E ai daqueles profetas que dizem peso do Senhor quando o Senhor não disse peso do Senhor. Quando Davi desejou fazer o templo, e o profeta falou que era de Deus, com Deus não. Isso aí, vai porque Deus é contigo. Deus não tinha falado. Quando o profeta vira, Deus fala: volta lá, porque eu não sou com ele, não. Esse Deus não sou eu, não. Nem sempre é. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque nem sempre é aquilo que Deus está querendo que a gente fale. Nem sempre é aquilo que Deus realmente pensa. Nem sempre é. Então toma cuidado com aquilo que você fala. Toma cuidado com aquilo que você acredita. Eu já errei muito, eu não falo porque já aconteceu muito comigo, e está entrando aqui nisso. Né? Muitas coisas eu pensava que era e não era Deus. Deus falou comigo assim: não sou eu não, isso aí que você está falando não é nada de mim. Muitas vezes. Porque às vezes a gente pensa que aquilo que a gente pensa é aquilo de Deus. Porque somos espirituais, porque nós oramos, porque a gente busca a palavra. E às vezes nem sempre é isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem líder aqui? Amém. A tua palavra tem poder, líder. Tem líder aqui? Amém. Vou dar outra chance. Tem líder aqui? Amém.
gosto disso. Gosto de brincar com vocês. Que a tua palavra tem poder. Aquilo que você fala tem poder no sobrenatural. E Deus espera que o que você fale seja realmente aquilo que Ele quer que você fale. Tem muita gente, e não aqui não acontece não, né? Sabe, quando o pastor fala, essa outra igreja aí do lado, né? Mas muitas vezes a gente fala aquilo que não é de Deus. A gente pensa que é, mas não é. Então a gente tem que tomar cuidado. Tomem cuidado, vocês como líderes, dentro de casa, no trabalho, onde vocês forem, toma cuidado com aquilo que você está falando em nome de Deus. Porque nem sempre Deus está com você. Eu não estou nisso, muitas vezes Deus não está. E aí Deus olha, eu imagino Deus olhando lá do céu, caramba, eu não falei nada disso. Não é nada de mim. Então a gente tem que tomar cuidado, amém? Isso é um alerta para nós, para mim. Hoje em dia eu tenho medo de falar as coisas muito grandes. Eu tenho muito temor. Às vezes eu falo, mas Deus sabe como é que eu falo as coisas. Eu tenho muito temor de falar e não ser de Deus. E depois cai sobre mim. Vamos lá. Depois que Babilônia toma, o povo fica 70 anos. Vem o rei da Pérsia. Quem é o rei da Pérsia? Dario? Antes dele. Ciro. Ciro vem e pega todo o domínio. Olha o tamanho do que Ciro tomou. Que os reis da Pérsia tomaram. Não só Ciro, né? Não só Ciro, mas também Dario, Artaxerxes, né? Foram os reis da Pérsia, Medo-Persa. Então, eles dominam tudo isso aqui. Jerusalém. Gente, esse mapa está tão pequenininho. Jerusalém está aqui, tá? Está embaçado porque ele está pequeno. Jerusalém está aqui, Babilônia está aqui, a Síria está por aqui, tá? Mas eles tomam tudo isso aqui. Cada cor dessa é um rei que toma. Esse bege, não, esse aqui foi Ciro, esse rosinha é Ciro, aqui da Pérsia, né? Depois vem Dario e Artaxerxes. Eles dominam todo esse contexto ali. Só que, eu falei até aqui no início, né? Que às vezes a discussão, ela é boa, porque a gente assenta ideias. Muitas vezes a gente assenta as ideias com as discussões porque a gente aprende. Nesse contexto que Ciro domina, por que Ciro manda o judeu embora para casa? Agora eu peguei vocês. Vamos ver quem vai responder. Por que Ciro simplesmente resolve e manda de volta o povo para Jerusalém? Ele era bonzinho? Por que será? Para dividir o custo dele, né? Naquela época. Talvez, quem sabe. Mas o Senhor levanta assim para ele mandar mesmo. Foi o Senhor que levantou, isso é óbvio. Porque lá Isaías já estava profetizando. Né? Isaías 45, 44, o último versículo, e 45, os primeiros. Isaías já profetizou que Ciro era o servo do Senhor, que Deus havia levantado para libertar o povo. Mas o contexto deles, eu quero saber no contexto ali, que eles viviam, o porquê que Ciro manda o povo de volta. O espiritual a gente já sabe, eu quero Se humano. tivesse rebelião, Não. Já havia reconstruído já a cidade? Neemias? Não. Esdras que começa a reconstruir o templo. E Neemias, ele reconstrói os muros. Então é no mesmo período. Por que Ciro manda de volta? Ninguém sabe? Não. Por causa dos deuses que tinha ali naquela época. Meu Deus, Oséias, tu tá chegando lá, Oséias? Tá quente, né? Tá quente, Oséias? Hã? O líder estava lendo isso aqui. Vamos lá, se você leu, amém. Sinal que você está estudando. E também porque
além dos deuses que tinham os deuses do povo que estava no exílio. Deixa eu ver se eu lembro de alguma coisa aqui. E eles tinham uma como é que eu vou usar aqui agora? Não consigo usar. Era tipo um conteúdo, algo que eles tinham ali, que os deuses deles, eles tinham os deuses, e os deuses dos hebreus, sei lá, eu posso dizer assim, ele também era um Deus bom. Ele era um Deus bom e ele era aprovado por eles, e alguns dos outros deuses não. Que eu estava vendo também por conta da história de Daniel, de Esther e de Mardoqueu também, que aplacava Já ganhou, que deixou um... Já ganhou. Gente, ele escutou, tá vendo, gente? Siga o exemplo. Então, existiam os deuses que Ciro acreditava. Ciro acreditava em os deuses do bem e um Deus do bem e o Deus do mal. É parecido com o que os hebreus, né, os judeus, acreditavam. Só que o judeu acreditava no Jeová, no Yahvé, que a gente conhece. Só que o de Ciro era diferente, um outro nome. Então existia o Deus do bem e o Deus do mal. Se você é bonzinho, o Deus do bem está aqui. Se você serve ao Deus bonzinho, ao Deus do bem, você tem mais chances de alcançar o paraíso. É assim que ele cria. Então, se ele crer que ser bom, ele vai alcançar o paraíso, o que ele tem que fazer? Mandar o povo de volta para a terra dele. Porque o Deus dos hebreus era o Deus do bem, era o Deus bom. Então eu vou enviar porque eu tenho uma meta, o paraíso. Ciro acreditava nisso. E ele acreditava que você servindo aos deuses bons, você vai alcançar coisas melhores. Você vai alcançar coisas maiores, boas para você. Então eu não vou ser mal com os judeus. Afinal de contas, o Deus deles é bom. Então eu vou lá e vou libertar. Eu vou mandar de volta, libertar entre aspas, né? Eu vou mandar de volta para lá, para a terra deles, para eles, porque os deuses bons vão me abençoar, vão me ajudar. Então a crença ajudou ao povo voltar do cativeiro. Deus não trabalha só com coisas sobrenaturais. Ele trabalha com as crenças humanas para nos abençoar. Talvez alguém no seu trabalho, na sua casa, vai te abençoar porque ele crê assim. Ainda que ele não creia como você. Mas Deus vai usar a crença dele para te abençoar. Você crê nisso? Amém. Ninguém recebe. Amém. Então, Ciro cria assim. Por isso ele manda Esdras, é o primeiro ali, Zorobabel. Não, isso mesmo. Vou passar o contato. Ele manda, são 4 turmas que voltam. Zorobabel, 537, Esdras, 457, Neemias, 444, depois Neemias volta lá na Pérsia e volta de novo em 432. Então são 4 turmas, cerca de 50 mil pessoas voltam com eles para que tudo seja restaurado. Agora vale uma bala que ele dizer a primeira coisa que começou a ser restaurada quando o povo voltou. Os muros? Não. Dar as ofertas? Você acertou, só que tem a palavra certa, o altar. O altar foi a primeira coisa que começou a ser restaurada. Antes de qualquer coisa na sua vida tem que ser restaurado o altar. Se o altar de adoração, das suas ofertas a Deus não for restaurado, as outras coisas não podem primeiro.
Porque o altar é o principal. Quando você restaura o altar, você está dizendo assim, Senhor, aquilo que é prioridade na minha vida, que é o Senhor, está aqui em primeiro lugar. Depois veio a restauração do templo, depois veio a restauração dos muros, mas o altar tem que ser primeiro. Se alguém está tentando restaurar aquilo que não é o altar primeiro, não prospera. Você tenta restaurar o trabalho, você tenta restaurar a família, você tenta restaurar filho, você tenta restaurar um monte de coisa, mas não consegue, porque o teu altar não está restaurado. Quebrado. Está quebrado. Sim. A tua intimidade com Deus, Ele vai fazer a diferença para as outras coisas prosperarem e serem restauradas. Amém? Amém. Fortíssimo. Primeiro a tua intimidade com Deus. Primeiro aquilo que Deus tem para você. Primeiro Deus na sua vida. Não tem outro jeito. Tem um monte de gente ralando por aí, mas não anda. Já viu que não anda? Não anda, porque o altar não está restaurado. A intimidade não está restaurada. Deus está lá, ó, por último, na vida. Primeira família, primeiro trabalho, primeiro até a igreja. E Deus está por último. Porque igreja não é sinônimo de Deus, não. Templo não é sinônimo de Deus, não. Então, Esdras, né? Foi Esdras, tá? Que restaurou o altar e o templo. E Neemias restaura os muros. Depois ele vem e restaura os muros. Vou passar aqui. 9 horas já. Glória a Deus. Ó, se falei que 50 mil vieram, fora mulheres e crianças, tá? Nesse período, por que? Eu vou voltar. Porque Esdras e Neemias são aqueles que compilaram todo o Antigo Testamento. Acredita-se que os escritos que vieram até ali, eles começaram a recolher e a compilar para fazer o cânon do Antigo Testamento. Todos os escritos, dos profetas, os escritos lá de Deuteronômio, Pentateuco, tudo isso eles foram recolhendo para montar o cânon. O cânon é montado depois da volta do cativeiro. O povo vem do cativeiro. Esdras e Neemias são os responsáveis pela sinagoga e eles restauram tudo que está escrito. Por isso que eu falei semana passada que provavelmente foi Neemias que escreveu Crônicas, você lembra? Porque ele escreveu Crônicas lá atrás para quê? Para forçar o povo a entender tudo que Deus tinha feito desde Adão. Então eles têm essa preocupação. Muitos anos de pecado, de idolatria. Agora vamos compilar tudo, vamos restaurar tudo, vamos trazer Deus de novo para o povo, vamos esquecer os deuses falsos e vamos trazer Deus para o povo. Trazendo Deus para o povo, a gente tem um cânon e as pessoas vão seguir ali. Até então não tinha judaísmo, eram os hebreus. Isso é a Torá. Hã? É a Torá. A Torá, né? A Torá não, se eu não me engano, não tem todos os livros não, mas o cânon todo. Eu acho que não. Não lembro agora fugiu. Então eles fazem isso, compilam tudo e ali é um momento de chave. Esdras e Neemias, um momento chave para a nação ser restaurada. O povo estava esperando o Messias. Cadê o Messias que tira a gente, que livra a gente, prometido por Isaías, e o cara não aparece? Eles precisavam, estavam sedentos pelo Messias. E Neemias e Esdras compilam para dizer, olha, o Messias virá. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Por que a glória da segunda casa será maior que a primeira? Quem vai dizer? Porque a primeira é a lei, a segunda é a graça. Não exatamente, não é bem isso. É quase isso. Por que a glória da segunda casa será maior que a da primeira? A primeira casa foi qual? Salomão. Suntuoso, mostrei semana passada, muito ouro. A segunda casa, olha aqui. Foi bem humilde, simplesinho. Sem nenhuma riqueza, né? Olha a segunda casa. Que diferença. Mais simples.
A Bíblia diz que os anciãos, quando voltaram do cativeiro e viram essa construção, eles choravam. E não se sabia o que estava acontecendo, se era choro ou se era alegria. Os jovens cantavam e os anciãos choravam. E ouvia-se de longe o grito e ninguém sabia se era choro ou se era alegria. Porque quem viu a glória da primeira casa chorava porque viu isso aqui. E quem viu tudo destruído se alegrava porque tinha alguma coisa. E ninguém sabia mais o que era. Por quê? Mas por que a glória da segunda casa será maior? Já que essa casa não tem tanta suntuosidade como tinha de Salomão. Presença do Espírito. Quase isso, Osvaldo. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Porque Cristo entraria nessa casa. A glória da segunda casa era maior porque o Messias estaria ali. Porque o verdadeiro Deus entraria naquela casa. Aquele que Deus enviou para mostrar a salvação ao povo. Por isso a glória da segunda casa será maior, que profetiza lá nos profetas, que eu esqueci, não sei se é Malaquias. Não lembro agora. Ou é Ageu, acho que é Ageu. Esse é o tempo que Jesus falou que derrubaria. Isso, esse é o tempo que foi destruído no período de Herodes. Por esse o tempo. Então, essa glória toda era Jesus que entrava, o Espírito Santo também, claro, que ele que trouxe Jesus, né? Veio junto, entre aspas, né? Então, essa glória viria através do Messias, do Cristo. Ele é que estaria fazendo isso. Vamos continuar aqui, porque a hora passa rápido. Por quê? Mais uma vez eu pergunto. Mas tem muita pergunta, né? Por quê? Tô achando que já é prova. Não é essa aqui não. Porque era tão importante para Esdras e Neemias montarem o cânon do Antigo Testamento. Porque era tão importante. Nesse período, Esdras e Neemias montarem o cânon, né? Juntar todos os escritos para chamar o povo à adoração a Deus. Para resgatar, né? Tudo que Também. e para ensinar no templo. Também. Isso era muito importante eles ensinarem. Mas por que era importante eles ensinarem? Eu sei que é difícil, mas a nossa cabeça é uma cabeça que a gente pensa muito isso aqui. Não que isso não seja importante, é claro, é óbvio que isso aqui é mais importante do que tudo. Mas a gente pensa muito no contexto aqui, no contexto espiritual. Eu estou querendo o contexto humano, político. Para ele ter o conhecimento e não errar mais, é isso? Mais ou menos isso? Também. Mas olha só o que aconteceu nesse período. Está na apostila aí? Nesse período, deixa eu chamar aqui. O pensamento grego ou helenista estava influenciando o mundo. Era o período de Sócrates, Aristóteles. Olha o que Sócrates falou. Não está na apostila essas falas não, eu botei aqui, tá? Olha Sócrates falando. A vida que não passamos em revista não vale a pena viver. Era um pensamento filosófico. Estava imperando nesse período que eles voltam do cativeiro. O contexto em volta era todo contra eles. Então precisava-se que o povo relembrasse as leis de Deus. Por isso Esdras e Neemias estavam tão preocupados em que o povo tivesse a lei ali, escrita junto. A palavra é o fio de ouro do pensamento. Olha Sócrates falando. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Tudo para o homem, ó. Nada de Deus, tudo para o homem. É melhor fazer pouco e bem do que muito e mal. Olha quanta coisa boa tem pra gente também. Alcançar o sucesso pelos próprios méritos. Olha o que ele pensava. Vitoriosos os que assim procedem. Nada de Deus.
Você conseguir as coisas pelo seu próprio mérito é melhor, e não por aquilo que Deus te proporciona. A ociosidade é que envelhece, não o trabalho. Forte. O pensamento filosófico, gente, era um pensamento muito forte naquela época. E o povo estava sujeito a isso, porque logo Alexandre o Grande ia dominar. Assim que a Pérsia acaba, o povo está lá, voltando para Jerusalém, reconstruindo tudo, e o pensamento filosófico estava rodeando eles. E aí, daqui a pouco, inunda a Grécia, toma posse de tudo, e o pensamento filosófico ali, ó, forte. Confúcio, Buda, Zoroastro, todo esse povo é nesse período. E o povo estava com a mente, ó, precisando de Deus, porque senão ia ser influenciado. Por que a gente precisa saber? Olha Platão, os males não cessarão para os humanos antes que a raça dos puros e autênticos filósofos chegue ao poder. Ou antes que os chefes das cidades, por uma divina graça, ponham-se a filosofar verdadeiramente. O que ele pensava? Que quem ia dominar é quem tivesse o pensamento filosófico. E aí o mundo ia ser diferente. E não quem tivesse o pensamento de Deus, espiritual. O mundo seria diferente. Aristóteles. A educação tem raízes amargas, mas os frutos são doces. Para você se educar, é duro, né, gente? Aqui não é fácil, não, né? Mas depois o fruto é doce, porque você alcança o conhecimento. Zoroastro, Buda Gautama, olha as verdades do budismo, ó. 4 nobres verdades. Na apostila, se eu não me engano, está escrito vontades, mas é verdades, tá? Olha o que Buda, não tem isso aí na apostila? Pensamentos. Acho que tem sim. Os pensamentos não, mas tem assim escrito Buda, Confúcio, só separado, tá? Quem quiser esses pensamentos, eu vou mandar para mim por e-mail que eu mando de volta. Primeira nobre verdade: a vida é desequilibrada fora de prumo, desarmônica. Segunda, a causa deste desequilíbrio são os 3 venenos mentais: a ira, a cobiça e a ignorância. Terceira verdade: o equilíbrio pode ser restaurado. Quarta verdade: o equilíbrio da vida pode ser atingido seguindo-se o caminho do meio, ou o caminho óptimo. Então, o nirvana, a pessoa alcança o nirvana, que é a meditação transcendental, sozinho, ele alcança todas as coisas. Se você dá lugar à sua carne, você está errado, está em desequilíbrio. Então, você alcança meditando. Quanta coisa estava acontecendo naquele momento. E eu digo, a gente precisa conhecer o que está fora, também conhecendo o que está dentro. Porque como você vai falar para os outros se você não conhece a sua e nem a do outro? Você convence muito mais o outro se você conhecer a dele também. Porque você pode confrontar. Então você conhece, você precisa conhecer. Não que você tenha que se aprofundar, mas você tem que conhecer o que os outros creem e conhecer aquilo que você crê. Para você poder refutar, para você poder dizer para o outro que aquilo que ele crê não é o correto, e sim aquilo que você crê. Porque assim diz assim. Então a gente precisa entender essas coisas. Esdras sabia. Neemias sabia. Por isso eles escrevem e compilam o Antigo Testamento, para que eles pudessem, na sinagoga, ensinar aquilo que era de Deus. Porque senão o pensamento grego teria arrasado com os judeus. Porque era muito forte. Todo mundo dominava politicamente. Mas o grego dominava na mente, intelectualmente. Quanta gente está perdida porque na mente está cheio da ciência, está cheio da filosofia. Eu tive um professor de filosofia no seminário que era só a graça. Eu ia para lá, misericórdia, era oração e jejum. Ele falava muita besteira.
Usando a palavra. E como refutar? Se você não sabe nada, se eu não sei nada. Como refutar? Tantas coisas. Como você vai refutar um testemunho de Jeová? Se você não sabe nada do que ele crê. E eu digo aqui, não sei se eu já falei isso para vocês. Acho que eu vou. O testemunho de Jeová diz que Cristo é um profeta. Que ele não é Deus. Aí você pega João 8,58. Quando Jesus diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Êxodo, se eu não me engano, 3,14. Deus falando a Moisés: você vai ao Egito e diga Eu sou. que o eu sou. Quem está falando para ele? Deus. Vamos usar a linguagem do testemunho de Jeová. Jeová está falando para Moisés. Jesus está falando: ego, eime. O eu sou daqui é o mesmo eu sou daqui. Por isso os judeus queriam apedrejar Jesus. Porque Jesus está dizendo que ele é Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou esse Deus aqui, ó, que foi com Moisés para libertar o povo do Egito. Se você não sabe aquilo que está na palavra de Deus, como refutar um testemunho de Jeová? Se você não sabe o que ele crê, como dizer que o Cristo que você crê é o Deus que ele crê? A filosofia está por aí, até hoje. Se você não souber refutar, você está perdido. Vai acontecer o que a maioria dos crentes faz: foge quando vê um testemunho de Jeová. Mas, professor, eu já tenho uma visão, porque o testemunho de Jeová ele não gosta de orar, né? Não. Uma vez eles chegaram lá em casa. Eu abri o portão e falei: ó, pode entrar. Naquele momento que eles entraram, eu falei assim: agora nós vamos orar. Eles ficaram igual o Siri na lata. A técnica que a gente usa é assim: vamos orar. Eles não gostam de orar. Porque, como a senhora falou, quando a pessoa não sabe combater, ela tem que ter alguma arma. Eles voltaram na sua casa? Não. Eles oram, só que eles oram quando você concorda com eles. Mas é claro. Então, se você não concorda, aí eles não fazem a oração, porque a pessoa tem que dizer o amém no final. E você vai dizer o amém se É a você concordar. concordância. Por isso que não oram. Olha aqui. Todo esse aparato religioso e filosófico mostra a importância da obra de Esdras para preservar a religião verdadeira. Tudo que está acontecendo em volta é importante porque ele precisava juntar o povo em adoração verdadeira a Deus, para eles não serem levados na sua mente. E eles estavam preocupados com isso. E nós temos estado preocupados com isso. Tem muito crente sendo levado para o espiritismo. Muitos. Porque a gente não ensina o que a palavra de Deus diz. A gente não se importa com o que está acontecendo lá fora. A gente só se importa, a gente se fechou. O que quer dizer igreja? Hã? Saídos para fora. Saindo para fora. Isso é igreja. Eclesia. Saídos para fora. Chamados para fora. Isso é igreja. A gente se fecha no nosso mundo e a gente acha que o nosso mundo, Deus vai nos levar para o céu e está tudo bom. Entra na arca, entra na arca. Entra na arca, né? Fecha a porta e o resto que se dane. Deixa a água subir. Né? Deixa a água. E o resto se dane. E a gente não pode. Nós somos chamados para fora, para fazer a diferença. E Esdras e Neemias estavam fazendo a diferença lá fora, gente. Quando eles fazem os chamados para fora, não é simplesmente a gente ir só e pregar o evangelho para o outro. Às vezes eu sou chamada para fora
para escrever algo para alguém, para escrever uma carta a alguém, para falar com alguém pela internet, para fazer de alguma forma. E Deus me chama para fora e eu estou para dentro. Né? Eu estou para dentro, só buscando os meus próprios interesses. Neemias não estava buscando os interesses dele, ele estava buscando os interesses de Deus. Você imagina um povo voltando do cativeiro com tudo destruído e sendo bombardeado na sua mente. É assim que está a sua família. Toda destruída, os seus familiares, e sendo bombardeados na mente o tempo todo pela televisão, pela internet, por pessoas na escola, bombardeados. E o que a gente tem feito? Ficar no palácio. As pessoas ficam no palácio, né? Se Neemias tivesse contentado, tinha ficado lá, Tinha ficado né? no palácio. Né? Se ele não se preocupasse, ele tinha ficado no palácio. Estava bom lá, estava servindo o rei, estava tranquilo. Né? Comia do bom e do melhor, porque ele tinha que provar primeiro a comida do rei para depois dar ao rei. O problema é essa princesa. É? O problema é essa princesa matar o rei envenenado. Aí, coitado, né? Mas a gente precisa sair para o lado de fora. É redundante, né? Sair para fora. Mas precisamos. Porque é assim que Neemias quer. É assim que Esdras quer. Jesus, glória a Deus. Contribuições dos livros, né? Confirmações proféticas que eu já falei, Jeremias, tá? E Isaías. Império Persa no plano de Deus. Zorobabel, a glória da segunda casa, que eu já falei. Cristologia em Neemias. E a cristologia é Zorobabel como rei, tá? Que quer dizer o tipo de Cristo, perdão. E Josué, que está lá em Ageu também, que é coroa, sacerdote. As duas coisas que Cristo era, né? Sempre foi rei e sacerdote. Esse é o tipo de Cristo. Perfeita união entre ambos os ofícios. Nesse meio tempo, quem é que também está vivendo lá, além de Esdras e Neemias? Quem está vivendo lá também, nesse mesmo período, do povo judeu? No período de Ciro ali, Esther. Isso aí. Parabéns pra ela, merece uma bala. Esther está vivendo nesse período. Às vezes a gente lê os livros, vê se você consegue. A gente lê os livros e a gente acha que está tudo longe um do outro, mas não está, gente. Esther está vivendo no mesmo período em que o povo estava ainda no exílio. Mesmo período de Esdras, mesmo período de Daniel, é o mesmo período. Só que um está em Suzã, o outro está na Pérsia, assim. E fazendo influência. E fazendo a influência de Deus naquela terra. Então Deus chamou nesse tempo. Esther era aquela que estava ajudando para que o povo não morresse. Ela estava em Suzã, chamada por Deus para libertar o povo da morte por causa de Amã. Da mesma forma, Esdras e Neemias estão lá na Pérsia com Ciro, influenciando para que o povo voltasse do cativeiro. Olha quanta coisa está acontecendo no mesmo período. Influência filosófica por volta, Esther num lado, Daniel no outro, Esdras e Neemias no outro. No mesmo período, pessoas chaves em lugares chaves amando do Senhor. Olha que coisa tremenda, gente. Que agora eu trago pra gente, né? A quem nós estamos influenciando? Ele merece, ele merece. Por causa disso você vai ganhar uma bala. Deixa eu ver se ainda tem. Segura aí. Então, a quem estamos influenciando? Eu pego a chave do irmão aqui. A quem estamos influenciando? Lugares chaves para pessoas chaves. Eu profetizo pessoas chaves nesse lugar. Amém. Influenciando. Amém. Aonde você for, influenciando. Se Deus te colocou naquela empresa, influencie. É lá que Deus te quer. Sabe aquele lugar apertado, que tem muita tribulação?
que tem muita perseguição, é lá que Deus te quer. É verdade. Porque é lá que Deus vai te usar para fazer a diferença. É assim, olha a mente. A gente acha, olha o que Satanás está fazendo na mente das pessoas. Fuja da onde tem problema. Porque para crente não pode ter problema, você está vivendo isso, Deus tem o melhor para você. Amém. Claro que Deus tem o melhor para você, mas Ele tem o melhor para você dentro da onde Ele te colocou, ainda que ali seja tribulação. Você vai prosperar naquele meio. Alguém recebeu aí? Porque é difícil estar num lugar difícil. A gente quer fugir do lugar difícil, né? Mas é ali que Deus nos colocou. Você imagina se Esther não chama para ela a responsabilidade. Você imagina se Daniel não chama para ele a responsabilidade. Esdras, Neemias. Você acha que o povo teria o cânon hoje? Provavelmente não. Você acha que se você talvez estivesse lendo o Antigo Testamento? Talvez não. Claro que Deus levanta outro. É óbvio. Mas eu estou falando no sentido, se a gente recusa. Sabe a tua empresa, a empresa que está lá? Se você se recusar a fazer o que Deus quer, Deus te substitui. Não tem problema nenhum. Rapidinho. Mas você perde a bênção. Você perde, passou a nuvem. A fila anda. A fila anda. Por mais que se passaram os anos, né, o contexto é mais ou menos o mesmo, né? A gente está rodeado de tantas informações negativas, né, intelectuais, né? Tanta coisa para poder fazer a gente ficar meio que longe da fé, né? Se afastar e tal. Se a gente não se envolver com a palavra, não tiver. Se não tiver, já era. A fila anda e você vai perder a bênção. Porque Deus te quer lá mesmo. Até que você faça o que tem que fazer e Ele te tira para outro lugar. Ou não. Ou tira os outros. Ou não, também. Ou você vai continuar e aquele lugar vai prosperar. Né? Mas por Até que causa de seja feita a você. vontade dele, né? Até que seja feito. Enquanto você não fizer a vontade de Deus, você volta para o final da fila e continua. Não tem jeito. Porque Deus quer te levar, eu falei isso agora lá na outra sala. Deus quer te levar a um próximo nível. Mas para chegar, alguém recebeu aí? Amém. Mas para chegar no próximo nível, passa por ele, porque é um exercício de fé. Pois é. Eu falei para outra turma, né? Por muitos anos eu achei que meu marido era um exercício de paciência. Não, embora não fosse realmente. Mas eu descobri que muito mais do que um exercício de paciência, ele era um exercício de fé. Porque eu precisava crer. E se hoje eu creio como eu creio, eu devo a ele. Porque eu precisei ter fé para que ele estivesse comigo hoje. Então, às vezes, a gente não consegue entender o plano de Deus. Eu repito isso para vocês, que eu falei na outra turma. A gente não entende o plano de Deus e a gente fica rodando e não chega a lugar nenhum. Por quê? Aquela pessoa que Deus colocou do teu lado é para exercitar a tua fé e não para te atribular. E a gente vive atribulado porque a gente não entende que Deus está exercitando a nossa fé. Eu profetizo que a tribulação da sua mente vai cair. Vamos, Jesus? Você vai começar hoje a agir com fé. Porque Deus tem mais para você. Mas passa desse nível, amém? Amém. Passa desse nível. Faz. Já falei da Esther. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para falar da Esther, que já são 9h30. Já falei de Alexandre Grande. O objetivo do livro de Esther, tá? Mostrar que mesmo sem o nome de Deus, né, ser mencionado, Ele está presente e dirige todas as coisas. E o objetivo religioso, dar uma explicação para a origem da festa de Purim. Quer dizer, sortes, né? Deus mudou a sorte do povo. Pur quer dizer sorte. Deus mudou a sorte do povo.
Então, embora não se fale de Deus no livro de Esther, você não tem o nome de Deus ali. Não é o contrário, não? Hã? Tem gente que não é o contrário, não? Não. Porque Pur era uma festa religiosa. Entendeu? Histórico é mostrar que Deus está presente e dirige tudo na história. Entendeu? Aqui, ó. Deus dirige todas as coisas na história. O pensamento filosófico, o pensamento dos outros, dos gregos, dos persas e até dos judeus, Deus está dirigindo. Deus está no controle de tudo na história. E também Deus explica. Talvez você nunca fale de Deus no teu trabalho, mas o teu testemunho fala. É isso que Deus quer. Esther mostra isso pra gente. Não se fala em Deus, Esther, mas o testemunho de Esther e de Mardoqueu mostram Deus o tempo todo. Eles mostram Deus sem falar de Deus, sem falar até que eram judeus. Às vezes está falando que é crente. Está passando só vergonha. É isso aí. Está passando só vergonha. E às vezes você não fala de Deus onde você está, mas o teu testemunho é tão forte que as pessoas, você tem alguma coisa diferente. Você é crente, sabia. Tem alguma coisa diferente. É isso aí. De manhã o pastor pregou mais ou menos sobre isso. Justamente. E a gente precisa disso. Eu deixo pra gente nessa noite que esses três aqui mostravam Deus através deles. Mostravam Deus no testemunho. Neemias, que a gente já ouviu mensagens muitas sobre isso, né? Neemias estava sempre sorrindo, embora o lugar que ele estivesse fosse de cativeiro. Porque o dia que ele ficou triste, o rei percebeu a diferença. Um monte de gente triste aonde está e não mostra a Deus com a sua tristeza. Neemias estava sempre sorrindo. Porque o dia que ele ficou triste foi a chave para que ele pudesse sair daquele lugar e restaurar os muros. Por que você está triste, Neemias? Você não é assim? Você é feliz? Eu estou triste porque o meu povo está sofrendo. Então vai lá. Vai lá e faz a diferença que você precisa fazer no lugar que você está.